Agora eu já estou com 2 convidados especiais por aqui. O Giuliano Pedroso daqui a pouco está de volta, deu uma saidinha, mas daqui a pouco ele já volta aqui para o nosso bate-papo. Eu vou seguindo com vocês o baile por aqui. Comigo está o Thiago Cantuário da Silveira, ele que é professor, portanto, do SESI, que o SESI é também um braço aí da FIEP, né, bastante importante nesse processo de formação de muita gente. Então, primeiro, muito bom dia para você, professor Thiago. Bom dia, muito obrigado pela oportunidade, é um prazer falar com vocês e também divulgar um pouco o trabalho que a gente faz no colégio. Que legal. O Thiago, eu tive uma oportunidade já hoje pela manhã de conversar com ele, inclusive entrevistá-lo para a nossa programação da TV, no RIC Notícias Manhã, hoje cedinho, e eu já quero retomar esse nosso bate-papo, porque eu achei tão legal, quando eu não o conhecia, mas o espiei de longe, vi comandando uma turminha de jovens, futuros empreendedores, alguns até não futuros, né, que já atuam nesse ramo. Então eu queria entender um pouquinho do teu trabalho com esses alunos, entender que idade a gente está falando desse grupo e o que vocês fazem na prática. Bom dia novamente. Então, na verdade eu represento o Colégio SESI Centro. Nosso colégio é voltado para alunos do ensino médio, então eles têm entre 14 e 17 anos, e a metodologia do colégio ela prevê um ensino que prevê a autonomia do aluno, eles trabalham em equipe e são pesquisadores. Então a gente sabe que quando essas habilidades são trabalhadas com os alunos, eles vão seguir caminhos bem altos. Então, por exemplo, a gente teve o Leonardo, que já tem a própria empresa dele, e eu também coordeno um grupo de simulação da ONU. Então os alunos, eles simulam os diplomatas em comitês da ONU na tentativa de solucionar um problema que é internacional. E a gente já teve participação em algumas edições internacionais, mas o nosso grupo tem como objetivo preparar os alunos para que eles consigam, enfim, exercer esse papel de diplomatas. Isso já tem acontecido na prática, né? O objetivo de vocês, eu entendo que é um braço muito importante da FIEP que trabalha e atua fortemente nesse processo de formação desses alunos. Então, quando a gente vê exemplos como o do Leonardo, de 16 anos, e outras tantas pessoas que a gente vai falar daqui a pouquinho, a Lara Henk está aqui com a gente também, ela que também é aluna e tem muito para contribuir. Mas, Thiago, o que você já vê de evolução, né, na prática? O que já tem surtido efeito aí dos trabalhos do SESI? Então, nós, como grupo de simulação da ONU, especialmente, nós participamos de 2 simulações internacionais, uma organizada pelos estudantes de Harvard e outra pelos estudantes de Oxford. E no ano passado, quando a gente participou dessa edição da simulação de ONU de Oxford, a gente conseguiu 4 alunos premiados, inclusive de primeiro lugar, que é o caso da Lara, que está aqui com a gente hoje. Então, a gente percebe que a metodologia do colégio, que essa autonomia, que esses projetos, na verdade, oferecem um reconhecimento internacional. Então, o que a gente faz dentro da sala de aula do Colégio SESI já está sendo validado em outros países. E é legal, né, Pedroso? Porque a gente vê alunos... Lara, você tem quantos anos? Eu tenho 16. A Lara tem 16 anos, a mesma idade do Leonardo que eu conheci, que já tem uma empresa também, já são premiados, a Lara já é premiada. Então a gente vê essa turma tão jovem num evento desse peso, né, no meio de grandalhões, aí seja da indústria, seja do poder público. Então é uma troca real oficial aqui, né? Exatamente, Ana. E dentro das entrevistas, nós temos conversado com os painelistas, com os palestrantes, eles têm falado muito do aspecto cultural e educacional. Então o ciclo ele se fecha justamente com esse tipo de iniciativa. Mas eu gostaria muito de escutar a Lara também, com certeza, que justamente, exatamente dá voz a quem tem feito essa diferença. Bom dia, que nem o professor Thiago falou, é uma oportunidade muito legal de estar aqui falando. E o Colégio SESI, para mim, ele foi uma virada de chave muito grande, porque eu comecei a estudar ano passado no colégio justamente pelo SESI Moon, o programa de simulações, porque eu sempre tive muito interesse nessa área da diplomacia, nessa área da política. Então, tão nova, já ter essa oportunidade de conseguir exercer isso, mesmo que de uma maneira fictícia, você com certeza já consegue aprender muita coisa e você já vê como funciona o mundo da diplomacia global. Então, conseguir participar de uma simulação internacional como Oxford, que você senta nas salas que pessoas muito importantes para a história já estudaram e você está lá fazendo um papel diplomático, é algo que contribui muito com o seu caráter e com o seu crescimento pessoal, né? Queria muito eu tenho essa curiosidade diante da fala da Lara de entender o que te despertou esse interesse, né? Onde é que foi que você parou? Opa, acho que eu quero entender mais disso, surfar mais nessa onda e nesse universo. Então, desde pequena eu sempre gostei muito de me comunicar. Eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, sempre gostei muito de atuar, eu faço teatro também, então eu sempre gostei muito de me expressar. E eu também
não sei por que direito, mas eu sempre gostei muito do mundo da política, então eu sempre questionei muito as coisas que a gente estava vivendo, sempre gostei de acompanhar o que estava acontecendo no Brasil, e através das séries americanas, eu sempre via esse pessoal fazendo simulações da ONU, e eu sempre pensei, por que no Brasil não tinha isso? Até eu descobri que no SESI tinha. Então, é uma coisa que também eu quero fazer faculdade fora, e lá eles pesam muito essa questão do currículo. Então, você ter algo tão importante assim no seu currículo também já é um diferencial para eles. Perfeito, perfeito. E uma dúvida, quando você teve contato com esses alunos de outros países, isso também te serviu de um estímulo, trouxe a oportunidade de você levar para os seus colegas esses outros debates que aconteceram lá em Oxford, que acontecem também em outras realidades? Você entende que isso ajuda a criar um ambiente melhor geral, ou você entende que acaba sendo uma contribuição que você tem e não consegue difundir? Eu acho que como a gente acaba interagindo com pessoas do mundo inteiro lá, com certeza tem uma troca cultural muito rica, porque você se vê debatendo coisas que, por exemplo, para a Índia, a gente teve muito contato com indianos, não é tão claro, ou algo que para eles é claro não é tão claro para nós. Então, poder trazer isso depois para o SESI, para os meus colegas, como foi ter que debater em uma outra língua que muitas pessoas falam todos os dias fluentemente, você ter que bater de frente com essas pessoas de igual para igual, é algo que com certeza requer muita confiança e você tem que acreditar muito no que você está falando. E me diz uma coisa, você tem alguma coisa para complementar nesse? Não, por favor. Deixa eu aproveitar, Lara, para entender a tua participação aqui no evento, né? A gente até trouxe como gancho para apresentar a vocês, porque a gente está falando de um evento em que reúne muita gente e de vários órgãos, seja municipal, governo do estado, então gente de consulado. Você, 16 anos você me disse que tem. Como é que está sendo o teu aprendizado nesses 2 dias de evento? O que você já conseguiu tomar para si de conhecimento? Já aprendeu alguma coisa de fato? Levou alguma coisa de bagagem? Então, eu acho que é muito legal a gente já com essa idade conseguir ter um contato tão grande com pessoas assim de um escalão muito alto, empresários e tudo mais. Então, desde ontem na cerimônia de abertura eu consegui ver essas pessoas tão importantes, compartilhando o conhecimento delas, a experiência na área delas. A gente com certeza absorve muito, a gente percebe como eles falam, como é a oratória deles, que hoje é uma coisa muito importante no cenário global, e como a gente está aqui para justamente responder uma questão da empregabilidade do jovem na indústria. Então, a gente já estava fazendo entrevistas com os consulados. Ontem eu tive a oportunidade de entrevistar o cônsul do Japão para a gente perguntar para eles como funciona a indústria japonesa, como é essa questão da inserção dos jovens na indústria, que daí hoje a gente conseguiu resolver essa problemática, colocando os países que a gente fez pesquisa. São 10 países que a gente tem aqui no Hall das Nações. A gente conseguiu entrevistas com os consulados para responder essa pergunta da empregabilidade. Então, com certeza, em 2 dias é uma coisa que enriquece muito, assim, você conseguir ter esse panorama geral. 16 anos, é mole? Olha só, tô lembrando o que eu fazia. Aula aqui, o que Pedroso fazia com 16 anos? Movimento estudantil e olhe lá. E olhe lá. Mas é interessante esse processo, né, de um acúmulo de aprendizado. E, professor Tiago, quando a gente está, né, conversando aqui com a Lara, a gente percebe um processo de amadurecimento, de maturidade mesmo. É possível pensar em replicar experiências como essas que vocês lideram aqui em outros lugares também? Porque eu fico imaginando que, né, uma coisa é aqui dentro do colégio do SESI, que tem esse apoio, tem essa estrutura da FIEP, mas a gente pode imaginar isso contaminando, no bom sentido, outros colégios, outras, né, iniciativas educacionais? Com certeza. A gente percebe, na verdade, que esse movimento de simulação da ONU, eu até brinco com os alunos, é quase como se fosse um vestibular ao vivo, porque eles precisam se preparar sobre a história do país que eles vão representar, sobre a política internacional, quais são as relações desse país com os outros, entender o problema, pensar em soluções, e de uma maneira ou de outra isso tem se popularizado no Brasil. Então, 2 semanas atrás a gente participou da Yale Model United Nations, que é a simulação da ONU de Yale, da América Latina, então foi em São Paulo. Então os estudantes de Yale saíram dos Estados Unidos e vieram até aqui para poder promover esse evento. E daqui a 2 semanas também vai ter a simulação da ONU da Universidade Federal do Paraná. Então os alunos podem se mobilizar nas escolas para poder fazer esses grupos de estudo, para que eles possam entender como funcionam as simulações da ONU. Eu acho que até a Lara pode complementar um pouco sobre como participar desse grupo de simulação da ONU e desse preparo fez com que ela ganhasse habilidades e competências que vão ser úteis para ela no mercado de trabalho.
Então já Por favor, Lara. Pode complementar. Eu acho que quando você está representando um país, então em Oxford eu representei a Grécia e em Yale eu representei Taiwan, você tem que entender muito da política dos países para você poder ir lá e representar, porque querendo ou não você está fazendo um papel teatral de um diplomata daquele país. Então, por exemplo, em Oxford eu debati a questão das línguas minoritárias, como defender as línguas minoritárias. Mas a Grécia, ela não tem políticas que defendem línguas minoritárias, ela, muito pelo contrário, já chegou a reprimir línguas minoritárias. Então, você tem que achar modos de se inserir no debate para você conseguir se destacar. Então, te exige uma habilidade de improvisação e uma habilidade de fala que, com certeza, você se desenvolve muito. Então, é um processo muito, muito rico que contribui muito para você. Então, professor, para quem está nos acompanhando, às vezes a gente tá com ouvinte, às vezes, vamos supor, da idade nessa turma mesmo, né, da idade da Lara, às vezes o pessoal tá repassando essa informação também. Quem quiser participar dessas aulas, como é que funciona esse processo, né? Quero fazer parte, quero ser que nem a Lara, o que eu tenho que fazer para dar esse start aí? Então, infelizmente, o nosso projeto acaba sendo voltado para os alunos do Colégio SESI, certo? Mas tem como a gente já tem uma turma que abre todo ano? Como é que funciona esse processo? Então, a gente faz um processo seletivo para os alunos que entram e são alunos interessados em estudar fora do Brasil, que já tem uma proficiência em inglês, mas ou pelo menos pretende adquirir. E a partir desse processo seletivo, nós temos encontros todas as terças-feiras, justamente para preparar os alunos para essas simulações. Mas, de qualquer forma, a gente tem uma página no Instagram, que se chama sesi.mum, e, de repente, os alunos que estão distantes ou que, enfim, de repente não tinham ouvido falar desse projeto, podem acessar a página e conhecer mais um pouco do trabalho, de repente mandar mensagem, porque os alunos podem fazer uma orientação para eles, explicar como criar um grupo de simulações nas suas escolas. Então, a gente também consegue ajudar dessa forma. Perfeito, professor. Muito obrigado. Lara, muito obrigado. Acredito que foi super rico para quem nos acompanhou, justamente entender que são iniciativas como essa que conduzem a outras habilidades e outras oportunidades. Eu tenho só mais uma perguntinha para Lara, especial. Lara, daqui a 10 anos, você vai estar com 26 anos. Como você já se imagina, onde você imagina já estar atuando com 26 anos? Não vou muito longe, mas vamos fazer 10 anos próximos. Bom, então, como eu comentei, eu tenho muito essa vontade de fazer faculdade fora. Eu estou no 3º ano do ensino médio, então participar dessa simulação de Yale já foi um grande sonho para mim, porque meu maior sonho é entrar na faculdade de Yale. Então, ter conseguido um prêmio lá, conseguir me destacar. Com 10 anos, eu já espero que eu tenha me formado em Yale. Eu quero fazer ciências políticas lá, junto com teatro. Então, eu espero que eu esteja ou atuando na área política, como diplomata ou alguma coisa assim, ou sendo atriz. Então, eu vou tentar correr atrás desse meu sonho nos Estados Unidos ou na Inglaterra para eu conseguir estar numa dessas duas áreas. Nossa, vai estar com certeza. Ou a gente vai ver Pedro Oswella atuando nas novelas, ou a gente vai ver ela aqui, ó. No Grande Teatro da Política. Também, né? Entrevistando ela muitas vezes, né? Por que não? Provavelmente. Desejo sucesso, Lara. Muito obrigada. Vou estar aqui torcendo. Muito obrigada, gente, pela participação e disponibilidade. E você segue